Deus retira teu espírito. Se as pessoas, Deus envia o Espírito Santo para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito de Deus é o poder de Deus, que Ele transforma nossas vidas. Mas quando as pessoas rejeitam o Espírito Santo, Deus também retira o Espírito Santo. Enquanto há esperança, Deus não retira o Espírito Santo da vida da pessoa. Mas quando não existe mais esperança, Deus retira o Espírito Santo. Porque enquanto Deus vê que as pessoas ainda têm maneira de regenerar, que as pessoas estão dando ouvido, ainda tem um fio de esperança, um pingo de esperança, Deus ainda trabalha em cima daquilo. Mas quando ele vê que não há mais esperança, a única coisa que Deus pode fazer, tristemente, é retirar seu Espírito Santo. É o caso de Judas Iscariote, que pecou além dos limites, e ele se colocou numa posição que Deus não tinha como fazer mais nada para salvar ele. Então, Deus retirou o Espírito de Deus do coração dele e entregou ele a seus desejos. E o que ele fez foi se enforcar, né? Com Herodes também, Herodes é aquele que mandou matar as crianças de Belém. Ele foi fazer um sermão e o povo começou a gritar, voz de Deus e não de homens. Em vez dele se glorificar o nome de Deus, ele se exaltou como se fosse Deus. E ele foi comido de bicho vivo. O bicho comeu ele, os vermes comeu ele e vivo. Foi uma coisa terrível, porque ele não glorificou o nome de Deus. Então, no mesmo, lá está em Atos 12, 22. Herodes foi comido de bicho ao vivo, coisa horrorosa. Lá, Atos 12, 22 diz assim, e o povo exclamava, é a voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, porque não deu glória a Deus, e comido por vermes morreu. Isaías 63:10 diz assim, contudo eles foram rebeldes, entristeceram seu espírito, pelo que se lhe tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Aqui falando do povo de Israel que foram rebeldes. Eles entristeceram o Espírito Santo, pelo que o Espírito de Deus se afastou deles e se tornou inimigo contra eles. É muito sério, porque Deus ele usa de muita misericórdia. E quando as pessoas rejeitam, ele entrega mesmo ao inimigo. E as coisas ficam muito difíceis. Terrível coisa. Por isso que a Bíblia fala, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Mateus 12, 31 diz assim, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ao pecado que é a rejeição do Espírito Santo. E qual que é o pecado que é a rejeição do Espírito Santo? A Bíblia Sagrada, ela foi inspirada, ela foi escrita por homens de Deus, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Toda a palavra da Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Quando a gente nega a palavra inspirada pelo Espírito Santo, as pessoas estão pecando contra o Espírito Santo. Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Um pecado contra o Espírito Santo é uma pessoa trocar
o primeiro mandamento pela doutrina da Trindade. Se a pessoa não parar a tempo, se a pessoa tem consciência que o primeiro mandamento manda não terás outros deuses diante de mim, se a pessoa já ouviu essa palavra, já leu lá na lei de Deus, e mesmo assim essa pessoa troca o primeiro mandamento pela doutrina da Trindade, ou da divindade politeísta, esta pessoa está pecando contra o Espírito Santo. É o pecado contra o Espírito Santo, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Está negando o que o Espírito de Deus revelou, que Deus escreveu com o dedo dele, deu as tábuas da lei, e as pessoas estão negando o primeiro mandamento para adorar a doutrina pagã, desconhecida, antibíblica, que não tem nada a ver com a Bíblia, em troca do primeiro mandamento. Trocar a verdade de Deus por mentira. Esse é um pecado contra o Espírito Santo. Mas se você ainda está ouvindo a voz do Espírito Santo, há tempo de se mudar de vida, arrepender e mudar. Em vez de obedecer o primeiro mandamento, as pessoas não querem. E outro espírito toma posse do coração da pessoa. O rei Saul fez isso. O rei Saul, ele rejeitou a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo retirou da vida dele e um outro espírito entrou na vida dele. Aí ele tinha espírito de um demônio, ele ficava agonizando, precisava de chamar Davi para tocar a harpa, para espantar aquele espírito maligno. Aí Davi vinha com a harpa e tocava aqueles hinos de louvor a Deus, aquele espírito afastava dele. Aí que Davi parava, passava algum tempo, voltava o espírito maligno nele de novo. Quando Davi estava tocando a harpa para ele, o espírito mesmo assim ainda tomou posse dele, ainda lançou no Davi uma lança para matar, mas o anjo do Senhor livrou Davi. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando o Espírito de Deus é retirado, quando a gente não conhece a verdade, tudo bem, mas Deus tem paciência. Mas quando as pessoas conhecem a verdade e rejeitam a verdade, Deus retira o Espírito Santo da pessoa. Por isso que lá em Salmo 51:11, o salmista diz que Davi tinha experiência, porque ele viu como foi com o rei Saul, como foi com a experiência que ele tinha. Ele ficou amedrontado, ele ficou temorizado com aquilo. E ele escreveu assim, no Salmo 51:11, não me lance fora da tua presença, e nem retire de mim teu Espírito Santo. Davi tinha temor de pensar em Deus retirar dele o Espírito Santo, porque Davi também cometia alguns pecados, muitos pecados. Ele tinha pavor, porque tinha uma experiência com o rei Saul, ele via, primeiro o Espírito Santo usou o rei Saul, depois o Espírito Santo retirou e entrou o espírito do demônio. E o rei Saul tinha uma vida atormentada, uma vida terrível. Então, Davi tinha temor de que Deus retirasse o Espírito Santo. Filipenses 4:30 diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não entristecer o Espírito Santo. Quem nega o primeiro mandamento para adorar a doutrina da Trindade, essa pessoa está pecando contra o Espírito Santo. Mas ainda pode haver regeneração se a pessoa ainda aceitar, porque Deus é misericordioso.